O cara levou a brasilidade para os palcos do mundo inteiro, fundou um dos movimentos culturais mais importantes da nossa história e mesmo assim virou notícia rodando com uma paranguinha. Sejam bem-vindos a mais um Carburografia, o quadro onde eu explano a vida dos ervos afetivos notáveis, e hoje eu vou falar do Gilberto Gil. Eu gostava de maconha principalmente por causa da música. Ela desencadeava uma liberdade auditiva. Eu costumo até brincar, dizer que tanto a bossa nova quanto o reggae, que tem aquela doçura, aquele jeito, né, aquela suavidade, etc., são gêneros que foram beneficiados pela maconha. Antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da Loja 12, que tá tendo promoção das peitas mais palosas do universo intergaláctico. As peitas em homenagem ao nosso how-to, cheia de easter eggs aí pra você brisar, tão com desconto até quando durar os estoques, e pagando no Pix ou no boleto, você ainda tem desconto cumulativo. Então não vacile e cola lá na Loja 12, fechou? Então vamos começar essa bagaça aqui. Gilberto Passos Gil Moreira nasceu em Salvador em julho de 1942. Filho de um médico e de uma professora, ele viveu a infância na cidadezinha de Tuaçu, a 500 quilômetros de Salvador. Segundo as pessoas mais próximas, ele era fascinado pela música desde que se entende como gente. Ele pirava nos violeiros e sanfoneiros, repentistas assim da cidade, e ouvia na rádio o Luiz Gonzaga, que foi o grande ídolo. A música falava comigo como se já fosse uma coisa minha, já fizesse parte de mim. A música era como se fosse um órgão, como se fosse um fígado meu, assim. Quando ele tinha 9 anos, a família se mudou para Salvador e ele foi incentivado pela mãe para começar a estudar música. Ele aprendeu acordeon, violão e toda aquela coisa da música formal. Eu perguntei a Deus do céu, que tamanha judiação. A família era muito ligada à cultura, porque a mãe e a avó eram professoras. Inclusive, ele foi alfabetizado em casa pela própria avó, que incentivou a leitura desde cedo também. Na adolescência, fazendo colégio na capital, ele conheceu outros ritmos, outras culturas. Ele pirou no jazz e na bossa nova, que surgia no Rio de Janeiro, e continuou se aplicando no estudo da música, mas escolheu ter também uma carreira mais careta, assim, para garantir uma profissão, e foi estudar administração na Universidade Federal da Bahia. Na faculdade, ele se envolveu com uns eventos culturais que rolavam, né? Ele tocava em barzinho e expandiu ainda mais o repertório e o network com o pessoalzinho das dorgas. Eu imagino que foi nessa época que ele começou a dar umas carburadas, mas a gente fala disso um pouco mais pra frente. Um dos caminhos que se cruzaram foi de um tal de Caetano. Nós ficamos amigos imediatamente. Eu fiquei super feliz porque ele gostou de mim, assim. Caetano é uma das pessoas que ele mais ama. Acho que é o homem que ele amou a vida toda. Depois que se formou, com uns 20 e poucos anos, surgiu uma oportunidade de trampar numa multinacional em São Paulo e ele se mudou pra cá. Aqui na Selva de Pedra, ele se equilibrava na vida de trampo de escritório com as apresentações em boteco da cidade. Com o tempo, o trampo da firma começou a atrapalhar o grande sonho de viver de música. O bagulho ficou sério quando num desses shows de boteco, ele conheceu a Elis Regina. Ela já era um dos maiores nomes da música brasileira e gostou muito do Gil e acabou botando umas músicas deles no repertório. Ela apresentava o programa Fino da Bossa na TV e isso botou o nome do Gil no mapa. Aí ele, mesmo casado e com 2 filhas pequenas, decidiu sair da firma para viver de música. Eu dormia, eu ia pro banheiro cochilar porque eu tava com sono. Tava a coisa do trabalho na GC tava. Ia de mal a pior porque eu já... Era uma parada arriscada, largar o trampo das 9 às 6 que pagava bem, de uma empresa grande, né? Os bagulho tudo, e principalmente porque em 1964 rolou o golpe militar. Ainda tinha uma dúvida de como ia ser, né? Aquele cagaço velado, mas já esperava que podia dar ruim. Enquanto isso, o Gil caía de cabeça na música. Os shows em barzinho passaram a ser em casas de show pelo Brasil inteiro. Ele tocava na TV, assinou contrato com gravadora. Em 1967, ele lançou o primeiro álbum Louvação. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. É um álbum que transborda a brasilidade. Tem baião, tem samba, bossa nova e os bagulho tudo com temáticas sociais, políticas e religiosas do nosso Brasilzão. Vira mundo virado na ronda das maravilhas. No mesmo ano, rolaram umas paradas que mexeram muito com o Gil e na forma dele fazer música. Primeiro que ele foi pra Recife se apresentar e pirou nas bandas de pífano de Caruaru.
O bagulho com o instrumento tudo feito pelos músicos, né, com uma sonoridade única, fez o Gil ficar muito apegado às músicas tradicionais brasileiras. Outra parada foi um som que chegava do outro lado do Atlântico. Os Beatles estavam a milhão, tinham acabado de lançar o álbum Revolver, e o Gil chegou pro Caetano e falou: mano, esse menino aí é bom, né? Com as guitarronas, tudo, pá. Aí o Caetano, não. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Nessa época, tinha toda uma rejeição com a guitarra elétrica e tudo que ela representava, a música gringa chegando no Brasil. A Elis Regina chegou até a participar da marcha contra a guitarra elétrica. O Gil não quis saber de treta nenhuma, bateu no peito e falou: toco guitarra sim e sou brasileiro pra caralho sim. E aí? Ele entrou nessa brisa de misturar a brasilidade com o rock and roll. E quem tava na crista da onda nessa época? A nossa querida Rita Lee e os Mutantes. Aliás, a Rita Lee é outra que gosta do verde mais do que lasanha, eu já fiz um carburografia dela aqui também, tem uma intersecção aí. Era a época dos festivais de música, né, que rolava com os auditórios lotados, com torcida, os caralho, e movimentava toda uma cena. E em 1967, o Gil se apresentou junto com os Mutantes com a música Domingo no Parque. O rei da brincadeira, José, o rei da confusão, João. Só pra você ter uma ideia do que late desse festival, teve também Caetano com Alegria, Alegria. Contra o vento, sem lenço, sem tormento. E Chico Buarque com Roda Viva. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Muita gente diz que nesse exato festival nasceu o movimento que revolucionou a música brasileira, com Gilberto Gil no epicentro da parada, o tropicalismo. Em 1968, a turma toda se juntou e lançou o álbum Manifesto Tropicália, ou Panis et Circenses. No disco tem Gil, Caetano, os Mutantes, Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, e o tropicalismo já nasceu em oposição ao governo militar da época. Gil e Caetano, principalmente mais politizados e putos com a situação toda, encabeçaram o movimento. E as paradas que eles estavam tão receosos com o governo se provou real, porque pouco tempo depois do lançamento do álbum foi emitido o Ato Constitucional número 5. Basicamente, a partir desse dia não existia mais garantia constitucional para qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia ser presa do nada, tomar umas porradas do nada, toda aquela avacalhação que todo mundo tá ligado que rolou. Isso significava que qualquer expressão artística que rolava tinha que ser alinhada com o governo, ou senão era prisão, esculacho ou pior. Mesmo assim, também em 68, o Gil lançou seu segundo álbum com o nome bem criativo de Gilberto Gil. O álbum tem toda aquela mistura proposta da Tropicália, com frevo, baião e guitarra elétrica. Eu brasileiro confesso, minha culpa, meu pecado. Inclusive tem também a música Domingo do Parque, que já era sucesso por causa dos festivais. Capoeira não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. E tem uma provocação desde a capa, onde o Gil tá vestindo um uniforme militar e mais recentemente entrou na lista da Rolling Stones dos 100 maiores discos da música brasileira. Ainda em 68, os tropicalistas participaram de mais um festival promovido pela Globo. Mas aí eles já estavam meio que de saco cheio desse formato, né? Mas viram uma oportunidade de um posicionamento político no rolê. O Caetano mandou a música É Proibido Proibir, que vinha muito a calhar durante a ditadura, e a plateia ficou meio dividida assim, uns aplaudindo, os outros vaiando, mas o Caetano já tratou de fazer todo mundo vaiar, dando um esporro geral que ficou pra história. Vocês não estão entendendo nada! Nada! Eles já tinham virado inimigo da ditadura e um tempo depois os homens foram buscar os dois na casa do Caetano em São Paulo. Objetivamente, não havia nada que me desse indicação por que ser preso. Nem tão pouco durante um mês de já presos, né? A acusação formal era de desrespeito ao hino nacional e à bandeira nacional. O general me disse assim, o que estava fazendo com aquele crioulo sujo do Gilberto Gil? Havia uma raiva, um componente racista muito forte em relação ao Gil. Essa brisa da prisão mexeu profundamente com o Gil. Primeiro que era um baque do país que eles estavam vivendo, né? O Estado que arregaçava quem ia contra e poucas ideias. Mas é muito doido que o cara era um artista já famoso na época. Inclusive os próprios militares curtiam o som dele. Ele ganhou um violão lá e chegou a compor algumas músicas. E vira e mexe estava fazendo uns showzinhos lá para alguns militares. Nos meses em que ele ficou trancado, ele ainda leu muito, conheceu a yoga, a alimentação macrobiótica, fez uma jornada de autoconhecimento, bem coisa de chapado mesmo, sabe? Mas foi o jeito dele sobreviver àquela situação zoada. Foi um pesadelo, um negócio tremendo pra mim.
ele terminou sofrendo menos do que eu, porque ele imaginava algo como aquilo, estava preparado. Ele sabia mais das coisas da vida do que eu. Uns meses depois, Caetano e Gil foram soltos, mas cumpriam prisão domiciliar. Eles não podiam trampar, tinham que se apresentar toda noite para a polícia, né? Ficou nessa meia bomba por um tempo até que o governo decidiu que iam ser exilados. E não é que foi uma parada tipo, olha, mano, vai lá, dá um rolê pelo mundo, depois vocês voltam. Não, foi tipo, amanhã vocês estão expulsos do país. Basicamente, acabaram com o tropicalismo na marra. Os dois juntaram as tralhas que dava para juntar e foram para Londres. O mais irônico é que o Gil, naquele clima de, mano, tô saindo fora, pá, ele compôs Aquele Abraço, que foi lançado no Brasil quando ele já tava exilado e, mano, foi um sucesso absurdo. O Rio de Janeiro continua lindo. E não querendo dar uma perfumada assim na situação, mas o Gil se enfiou de cabeça na cultura de Londres. Porque era uma situação zoada. Imagina você ser expulso do próprio país, longe de todo mundo que você gosta, que você conhece, sendo uma pessoa anônima num país completamente diferente. Qual foi a saída que o Gil achou? Desbaratinei, como a gente gostava de dizer na época. Eu tomei cento e tantos ácidos. As chamadas drogas, a que me acompanhou até mais recente, isso foi maconha. Uma espécie de flanela na lente sentimental e musical e tal. Toda vez que eu fumava, enfim, desembaçava alguma coisa. Gil e Caetano estavam logo embrenhados na cena cultural inglesa e se apresentaram em vários palcos consagrados lá pela Europa, na França, Suíça, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Suécia, e dividiram o show com The Who, The Doors, Pink Floyd, Leonard Cohen, isso tudo cantando em português pros gringos e poucas ideias. O Gil ainda conseguiu um contrato com a gravadora de lá e lançou um álbum inteiro em inglês. Mas eu acho que a mudança que mais me interessa aqui foi o contato que o Gil teve com a comunidade jamaicana, que é gigante lá em Londres, né? O reggae ainda não tinha o alcance mundial que tem hoje, mas despertou uma sementinha de curiosidade aí no Gil que mais tarde a gente volta a falar. 3 anos depois já tinham passado os anos de chumbo da ditadura e eles são autorizados a voltar pro Brasil. Aí foi aquela festa, né? Vai na casa de Gal, de Betânia, mata a saudade do prensadinho brasileiro. Não, pera. Quando voltou pro Brasil, o Gil já tava milhão. A década de 70 foi uma das mais criativas para ele. Toda a bagagem da cena cultural de Londres fez ele se sentir mais brasileiro ainda. Ele tinha já umas composições que estavam engatilhadas e ele lançou o álbum Expresso 2222. Começou a circular o Expresso 2222. Um dos álbuns de maior sucesso que mais tarde deu nome pro bloco que ele tem no Carnaval de Salvador. Em 75 ele lançou o álbum Refazenda, que tinha uma pegada de resgate às raízes nordestinas, do contato com a natureza, bem coisa de chapado mesmo, sabe? Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Ele tava com o álbum vendendo pra caramba, tocando em tudo quanto é canto, tava direto na TV, mas o bicho é arretado, já se meteu em treta de novo. Primeiro que ele compôs, junto com o Chico Buarque, a música Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Hoje eu acho que todo mundo conhece, né? Um ícone da cultura contra a ditadura. O Criolo até fez uma homenagem. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Mas a brisa é que essa música foi feita em 1973 e foi barrada pela censura. Que é bem irônico, né? Você pensar que calaram a música Cálice. Mas a brisa é que ela foi feita para um evento da gravadora. Chegando lá na hora, os dois temaram que queriam tocar a música e primeiro se comprometeram a cantarolar a melodia e só cantar mesmo o refrão. Depois de cantarolar tudo sem letra mesmo, mas no final das contas foi poucas ideias e cortaram o microfone dos caras no meio do bagulho. Alô? Alô, alô, alô. Em 76 ele estava tocando o projeto Doces Bárbaros, com Caetano, Gal e Betânia. Eles montaram um show bem psicodélico, riponga, ervo afetivo para rodar pelo Brasil. E numa apresentação em Santa Catarina, o Gil foi preso por causa de uma paranga.
o cidadão que foi preso em flagrante delito portando a erva maldita. É mó doido que eu achei uma matéria na época que tem o depoimento do delegado que fez a prisão e olha a brisa, cara. Ele falou, eu encontrei um informante e indaguei sobre a apresentação dos artistas em Curitiba. Disse-me ter tido a impressão que eles haviam se apresentado completamente chapados, ou seja, dominados pelo tóxico. Li não sei onde há algum tempo que Maria Bethânia e Gal Costa haviam tido problemas com a polícia por porte ilegal de maconha. Reuni minha equipe e fiquei de sobreaviso. Ou seja, prenderam o cara pela cara de chapado. Aí rolou toda aquela comoção, a imprensa urubuzando o rolê, e o Gil só com aquela cara de paisagem. Ah, pode queimar ou não? Sabia não. A gente não tem vergonha de nada, a gente não tem dúvidas a respeito do que a gente é. A gente é isso, né? No depoimento que ele prestou, tá lá nos autos do processo, que para ele era uma maneira de melhor atingir a introspecção mística necessária para se concentrar. No final das contas, ele foi sentenciado à internação compulsória e ficou uns dias num hospital psiquiátrico. Depois seguiu as turnês assim como se nada. E duas coisas aqui. Primeiro, que parece que tinha mais de 50 G no rolê e o Gil assumiu o BO sozinho. Nem a pau que a paranga era toda dele. Ele quis preservar os parts aí, então segue o jogo. Outra coisa é que o resto da turnê ganhou uma atenção muito maior por causa da prisão e virou um documentário com o mesmo nome, Doces Bárbaros, que aliás está disponível lá na Globoplay e vale muito a pena dar uma conferida. Em 1977, o Gil foi convidado para tocar junto com Caetano num festival de arte e cultura negra em Lagos, na Nigéria. É uma coisa muito bonita aqui na África, muita coisa a repensar, muita coisa a reconstituir depois que a gente estiver em casa, com os quadros da integridade da nossa terra, cercado da nossa própria realidade. A gente vai ver isso aqui, vai refletir sobre isso aqui. Foi um rolê que mexeu muito com o Gil. Foi uma nova abordagem assim, sobre a negritude que o Gil passou a botar pesado no trampo dele e levar para o mainstream. Alguns de nós não tinham essa referência de ter uma família negra como eu tive, uma família negra consciente. Aí vem essa música de Paulinho e outras músicas dessa afirmação, porque na época ninguém queria ser negro, porque sempre é associado a coisa ruim. E se em Refazenda o Gil revisitou as raízes nordestinas, em Refavela ele revisitou as raízes africanas. Como ele mesmo definiu, era um disco negro para todas as cores. Ele teve uma influência muito grande do Afrobeat, das questões raciais, sociais, e estreitou os laços do Gil com o carnaval, com homenagem aos blocos Ilê Aie e Filhos de Gandhi. É o mundo negro que viemos cantar pra você. Depois ainda rolaram duas paradas que levaram o nome do Gil pra tudo canto é canto. Primeiro que ele foi convidado para fazer uma música para um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele, que era filho e neto de professora, já tinha devorado a série inteira dos livros e falou, mano, eu só faço se for pro sítio todo. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. A música virou tema de abertura da série e foi usada na produção de 77 até a animação de 2012. Outra parada é que o Gil foi convidado para o Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. O Gil já tinha tocado na Europa, na época do exílio, né? Mas esse festival é um dos mais tradicionais que existe e a recepção foi tão boa que virou quase que obrigatório desde então uma seleção de artistas brasileiros. Em 79 ele lança o álbum Realce, encerrando a trilogia do Rê, junto com Refazenda e Refavela. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Esse álbum foi uma virada mais pop na carreira do Gil. Na época, o que bombava era disco music e doidão experimental que o Gil era, mandou logo aquele disco purpurinado pra fazer a galera dançar. E lembra que eu falei que quando ele estava exilado em Londres ele teve contato com a cultura jamaicana? Nesse álbum tem também Não Chores Mais, versão em português de No Woman No Cry do Bob Marley. Que tinha sido lançada 5 anos antes,
mas muita gente dá crédito pro Gil por ter popularizado o reggae no Brasil. É muito doido que na época o Bob já tava doente, não fazia mais show, né? E se você não viu ainda, eu também fiz um carburografia do Bob Marley aqui, ó. O Gil nunca conseguiu trombar o Bob pra trocar uma ideia e pá. Ele chegou aí num show do Bob lá em Nova York, mas ficou com vergonhinha de tietar, pedir uma selfie e tal. Mas aqui no Brasil ele chegou a fazer turnê junto com o Jimmy Cliff, que é a outra lenda da música jamaicana. E essa virada pra uma música mais popular tirou o Gil do estereótipo de riponga, maconheiro, doidão dos anos 70 pra um patamar de grande estrela da música. Do artista marginal pro artista pop, assim, ele passou a ser, tipo, adorado por todas as crianças e as mães e etc. Ai, lá vai a filha do Gilberto Gil, adoro seu pai. Nos anos 80, a ditadura já tava carcomida, assim, e o Gil trampou muito, mano. Ele lançou 7 álbuns nessa década, com um monte de sucessos, tipo Palco. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê. Andar com Fé. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Drão. O amor da gente é como um grão. Mas o que eu acho que é o mais legal dessa época é que durante a gravação do álbum Raça Humana, o Liminha, que estava produzindo a parada, foi chamado para fazer um trampo na Jamaica. Ele chamou o Gil pra colar, né? Ele sabia da admiração lá do cara. E os dois foram no lendário estúdio da galera do The Wailer, a banda do Bob Marley. Papo vai, papo vem, alguém pega uma guitarra, arranha um bagulho. E a música Vamos Fugir, um reggaezinho cremoso, foi concebida e gravada nessa união catártica completamente esfumaçada em solo jamaicano. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Essa música ainda foi regravada pela Daoud com Djavan, Cansei de Ser Sexy, foi um hit tudo de novo com o Skank, ele tocou com o Nat Roots, com a Isa, com a Anitta. É uma música que não tem muita barreira não, mano. Ela foi composta em 1984 e até hoje é muito doido que ganha outra interpretação vral, parece nova tudo de novo. Em 1990, o Gil tomou o maior baque da vida, quando ele perdeu o filho Pedro num acidente de carro. Foi o único ano desde o começo da carreira na década de 60 em que o Gil não compôs nada. Ele deu uma segurada na vida de compor, estúdio, lança, show e entrou em umas outras brisas. Mas assim que botou as coisas no lugar, ele voltou a produzir e na década de 90 ele lançou 4 álbuns de música inéditas e 3 ao vivo. E esses 3 ao vivo aqui foi uma brisa, porque um foi gravado em Tóquio, no Japão. A japonesada sem entender um caralho das letras das músicas, só pirando na vibe do bagulho. Se bem que tem um pagode em japonês, né? O outro foi gravado nos Estados Unidos, com uma pegada mais minimalista, assim, meio acústico. E nessa época ele tocou em tudo quanto é canto da Europa, Estados Unidos, dividiu o palco com os mais picas da música do mundo inteiro. O cara virou brother de Stevie Wonder, mano, sem noção. Ele virou quase que sinônimo de música brasileira no exterior. E o último ao vivo dessa década foi o Acústico MTV. A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia. Pra contextualizar, nos anos 90 a MTV arregaçava. Era o jeito principal de você conhecer música sem internet, pra ver a cara das pessoas, né? Na gringa, o formato MTV Unplugged já tinha virado. Já tinha do Elton John, do Aerosmith, do The Cure, do Eric Clapton e do Nirvana, que foi um dos mais famosos da época. A MTV brasileira trouxe o formato pra cá e quem estreou foi o Gil. Depois veio, né, Titãs, Cássia Eller, Rita Lee, Charlie Brown e toda a galera aí que vocês já sabem. Nessa época, o Gil já tinha mais de 20 anos de bagagem, então dava pra pegar a crema da crema pra apresentar pra toda uma nova geração de molecada que assistia MTV. O rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João. Além da música, o Gil ainda foi eleito vereador de Salvador e o mais votado. Ganhou Grammy, ganhou o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras do Ministro da Cultura da França. Recebeu uma homenagem do Festival de Montreux na Suíça, foi tema de samba enredo da Mangueira e fundou o Expresso 2222 do Carnaval Baiano. O maluco tava milhão pra porra, né? Aí depois vai pra onde? No começo dos anos 2000, ele tava lá, vivendo a vida dele e arregaçando com outro hit, que foi a regravação de Esperando da Janela, né? Que teve no filme Eu, Tu e Eles. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Aí, eu imagino que ele tava carburando um negocinho, ouvindo o Bob e pensou, eu vou pra Jamaica, cara.
Já tinha mais de 15 anos que ele tinha gravado Vamos Fugir lá com os The Wailers, e lá partiu o Gil com toda a banca pra gravar o álbum Caia na Gandaia. Esse álbum foi só com releitura das músicas do Bob. Ele trombou os Rasta, a família do Bob, gravou no estúdio que o Bob gravava, respirou os ares de Trenchtown e viveu toda aquela good vibe que transbordava nas músicas do homem. O rolê rendeu um álbum com 16 faixas, incluindo Three Little Birds, que ganhou uma pegada de forró e teve um clipe de animação, mano, que é lindo, cara. Teve também Buffalo Soldier, a regravação de No Woman No Cry e a faixa que dá título Caia na Gandaia. É doido que Caia é a gíria jamaicana pra nossa plantinha, né? Ele usou aí de um joguinho de palavra pra falar de festa, de good vibes, mas a letra é sobre chapar o coco mesmo. Além disso, rolou um DVD com as músicas ao vivo, um mini doc acompanhando toda a gravação e um dos clipes mais palosos que já passaram na TV brasileira, com os Rasta torrando uns pipes do tamanho do meu torso, mano. Aí, voltando do rolê mais chapado que ele podia fazer, qual foi a próxima brisa? Quase que no extremo oposto, o Gil virou ministro da cultura. Vai ter ministro maconheiro de dread sim, mano. Quando ele foi anunciado, teve toda uma brisa torta, achando que ele ia pular fora rapidinho, porque ele tinha toda uma carreira consolidada, mas ele ficou na pasta de 2003 a 2008 e defendeu forte a democratização da cultura. Se acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária, cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Inclusive, saudade, né, mano, de quando a gente tinha Ministério da Cultura. Saudade de quando a gente tinha governo, né? Hoje, o Brasil que vira piada lá na Assembleia Geral da ONU, um dia já teve Gilberto Gil puxando o secretário-geral pra tirar um som e botar os engravatados tudo pra curtir o rolê. Toda menina baiana tem encantos. O Gil, ele falou que parou de tostar um com 50 anos. Faz tantos anos, né? Às vezes eu tenho que fazer força pra me lembrar do cheiro. Hoje, com quase 80, é muito doido como ele ainda continua ativo, atual, compondo e fazendo show. Ao todo, ele lançou 30 álbuns de estúdio e 22 ao vivo. O último que ele lançou foi o OK 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 de 2019, que entrou no top 5 álbuns do ano pela revista Rolling Stones. Ele ainda ganhou o Grammy Latino, que ao todo na carreira inteira foram 8. E mesmo já tiozão, ele foi o primeiro artista a ter um canal exclusivo no YouTube. Ele tocou na abertura das Olimpíadas do Rio, ele virou embaixador da ONU pela agricultura e alimentação no mundo, fez parceria com Tom Jobim, Sting, Stevie Wonder, Ivete Sangalo, Milton Nascimento, Maria Rita, Nando Reis, Isa, Anitta, Emicida. Ele tem uma família gigante de 8 filhos de 4 casamentos, incluindo a Preta e a Bela Gil, que são as mais famosas, e o filho José Gil se juntou aos netos Francisco e João Gil, que formaram a banda Gilsons, numa pegada samba, funk, pop eletrônico. O cara é um patrimônio vivo da cultura brasileira, e é claro que tem muita coisa aqui que eu não falei, então comenta aí qual som do Gil você mais brisa, quem mais você quer ver aqui no Carborografia, e não esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever ainda se você não for inscrito, e tamo junto, caralho. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui do lado desse texto, e ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores. Vocês estão ligados que é difícil monetizar aqui por causa do nosso tema. Se quiser, puder ajudar a gente, cola lá no apoia.se/12. Tem vários planos com várias recompensas pra vocês.